Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Que está assistindo esse vídeo. Vou deixar um texto bíblico, vou ser bem breve, né? Em Apocalipse, né? Livro conhecido como Livro da Revelação, capítulo de número 3, né? Versículo número 21. Olha só o texto bíblico. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo número 21, está escrito: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Este texto bíblico é claro que é uma promessa de Deus, né? É claro falando para a igreja de Laodiceia, né? Que teve a exortação: tu nem és quente, nem és frio, tu és morno, vou te vomitar, né? Vários ensinamentos tem dessa carta aqui para Laodiceia, né? Eu repreendo quem ama, né? O Pai ele repreenda quem ama, né? E no final de tudo Deus deixa uma promessa, porque Deus ele ama, né? Nós, né, seres humanos, somos imerecedores, né, da salvação, da bondade de Deus, né, de tudo que provém de Deus nós não merecemos, recebemos por causa da misericórdia de Deus, né? E esse versículo aqui que eu acabei de ler, Jesus falando, né, que ele, né, falando para João e João escrevendo, né, diretamente para a Laodiceia, né, se assentar comigo no meu trono. Isso me lembra a minha conversão, que quando eu aceitei a Jesus, não fui evangelizado. Eu li a Bíblia. Comecei a sentir o desejo de ler a Bíblia, né? Mesmo no mundão na época, né? Que na época não era como hoje, que tem tantas redes sociais aí a favor, tem muito meio de comunicação, né? Hoje todo mundo, né, já é evangelizado, né, pela internet, por tudo, e as pessoas não querem porque não querem, né? Apostasia mesmo, estamos vendo muito de apostasia, o povo que não crê, tá pior do que na época de Noé, eu acho, né? De Sodoma e Gomorra. Hoje em dia tá mais pior, né? Até mesmo dentro de nós cristãos, né, crentes, né, evangélicos que confessam a fé, né, o nosso tá complicado, né. A pessoa não tem um sentimento de querer obedecer, tem um sentimento de apenas ficar em cima do muro, achar que engana a Deus, mas só que Deus conhece todos os corações, né? Não conseguimos enganar a Deus. Nessa época não tinha, nem tinha uma televisão bem pequenininho e eu nem ligava para assistir muito, né? Meu negócio sempre foi botar um DVD e assistir um filme, né? Aí assistia aquele filme, na televisão não ligava. Aí eu ia pra Bíblia. E o resto era trabalhar no roçado, né? No interior. Eu comecei a sentir aquele desejo, comecei a me apaixonar pela Bíblia. Comecei a sentir aquele desejo, né? Que se eu tivesse aquele mesmo desejo de ler a Bíblia, né? Eu já tinha lido, né? Hoje em dia eu já leio menos, né? Naquela época eu lia direto, com muita fome, muita sede, né? Sem ser evangelizado, né? Aí como é que você começou a ler uma Bíblia? Porque pai tinha uma Bíblia, né? Pai era católico, católico mesmo, né? E toda a vida antes de dormir colocava a gente para rezar, né? Aí ele colocando a gente para rezar, ele falava de Deus, independente se ele, né, é claro que tem algumas coisas erradas, né, idolatria, essas coisas, mas ele falava de Deus, isso ficou na minha mente, Deus, 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 né? Eu me lembro também, né, já que pai nos criou, né? Eu me lembro que nós ia para fora, às vezes sentar, olhava para as estrelas, né, e para começar a mostrar o avião que passava, e Deus criou as estrelas, Deus criou a lua, Deus criou o sol, né? Ele mostrava essas coisas, isso entrou em mim, ficou impregnado em mim, né? Na minha mente, né? Impregnada, a palavra que eu usei, ficou dentro de mim, na minha consciência. Aí cresci, me tornei um filho tanto que rebelde, né? Por isso que diz, ó, a Bíblia diz, né? Ensina, né, o caminho do Senhor, né? Para quando ele tiver mais velho, não se desviará, né? Quando ele crescer, não se desviará. Realmente, o que pai plantou no começo funcionou futuramente, ninguém imaginava, né? Que eu iria ser crente, né? Escapei várias vezes, né? De várias tentativas de morte, essas coisas. Não que eu nunca fui traficante, nunca roubei essas coisas, mas pelo meu gênio, né, de não aceitar o errado. Eu sempre tive isso, eu sempre quis o certo, né? E sempre fui orgulhoso, né, na época. Aí eu peguei e briguei com meu pai, fui rebelde, fiz coisas erradas para quem tanto me deu atenção, carinho, né? Me deu, né, apoio, me deu o braço, me deu a mão, né? Eu passei por algumas coisas, né? E mesmo esse tempo todo fazendo isso sem ser evangelizado na época, você vê como é que eram as coisas, né?
E eu comecei, aí eu voltei para casa de pai, né? Depois de me separar de uma relação, só para concluir, tá ficando grande o vídeo, para me chegar até aqui. Aí eu voltei para casa de pai, comecei a trabalhar com ele na roça, né? E lá tem um, eu vou até filmar, vou botar aqui no canal também depois, a árvore, ainda tá viva ainda a árvore, né? Que meu pai e meu irmão ia dormir, tirar um cochilo, né, depois do almoço, para poder voltar a trabalhar, para limpar o mato, e eu ia ler a Bíblia. E o que eu li era Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo de número 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É claro, por não conhecer o Evangelho, eu levava isso aqui no literal. Eu vou sentar no trono com Deus. Entendeu? É tanto que quando eu li os versículos antes, né, falar de dragão, né? Tudo, eu pensava que existia mesmo dragão, não entendi ainda. Eu levava no literal. Mas hoje eu já entendo já, né? Que a Bíblia, né, ela trata de figuração, né, de simbólico, né? Aí eu comecei a sentir esse prazer, essas promessas de Deus. Interessante, vixe, você só viu o lado bom, não. Eu via o que Deus também cobrava, né? Ser tarde para falar, eu era muito falador, ser tarde para falar e sempre pronto para ouvir. Eu comecei tarde para irar. Aí eu irava muito, eu parei de irar. Comecei a mudar antes de aceitar Jesus. Aí chegou um momento que eu não aguentei, que eu tava tão cheio de tanto ler a Bíblia. Tanto ler, passei um ano lendo a Bíblia. Tinha parado de beber, que eu bebia, né? Aí parei de beber, um ano sem beber, sem ir pra igreja nenhuma, em casa só lendo a Bíblia por roçado. E eu me alimentando de Deus, né? Na Bíblia, né? Aí tem que ter a confissão, por isso que a Bíblia fala, né? Aquele tem que Jesus disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens tem que confessar. Paulo também falou, né? Que temos que confessar, com o coração crer e com a boca confessar o nome do Senhor. Por isso que é necessário aceitar Jesus. Por isso tem essa pergunta, né? Você quer aceitar Jesus? E a pessoa diz, desde quando nasci eu tenho ele. Não, tem que confessar diante dos homens, né? Nascer de novo, né? E ter uma mudança de vida. Aí foi o momento que eu procurei a igreja evangélica. Cheguei na igreja, quando eu sentei. Não, primeiramente eu fui numa igreja, né? Eu já dei esse testemunho aqui já no outro vídeo. Que a igreja só falava de prosperidade, eu não senti nada. Nada. Eu era inocente na época mesmo. Eu digo, vixe, eu leio a Bíblia direto e não é isso, né? Jesus falou sobre sentar com ele no trono. Ele me prometeu o céu. Ele vai enxugar toda lágrima. Lá vai ser tudo bênção, tudo glória, vai ser o céu, né? Aí eu achei estranho, aí saí daquela igreja, o ônibus vinha pegar a gente no interior, né? Já sabe já qual é a igreja que eu tô falando aqui. Só falar sobre bênçãos materiais. Cheguei lá dentro, botaram aquele telão, você vai conquistar esse carrão, esse casarão e tal. Eu, vixe, não entendi, né? Porque Mateus, lá tá em Mateus é escrito, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. O reino de Deus e a justiça, primeiramente. Resumindo, aí eu entrei na Assembleia de Deus. Na próxima entrada, quando eu entrei na Assembleia de Deus, eu só sentei. Eu não sabia que tinha que aceitar. Eu fui porque eu queria ouvir mais de Jesus, porque tanto que eu via tanto aqui, eu via tanto aqui, lendo, né? Que eu senti aquele desejo. Foi Deus me impulsionou, ninguém me aconselhou. Meu pai, vixe, meu irmão, não, ninguém queria que eu fosse pra igreja, não. Ninguém me aconselhou pra igreja, ninguém me impulsionou, ninguém me incentivou, não. Eu senti aquele negócio e fui pra igreja. Aí procurei a primeira igreja da prosperidade financeira, não bateu. Quando eu entrei na Assembleia de Deus, o pregador começou a falar sobre a palavra, o que está escrito, que Deus abençoa, né? Deus não é Deus de miséria, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí comecei a ler. Aí comecei a ouvir. Comecei a ouvir a mensagem que eu lia, né? E reino do céu. Aí comecei a minhas lágrimas desciam tanto naquela época, que hoje em dia nós temos dificuldade de chorar. Desciam, eu queria me segurar com orgulho, né? Que eu era, né? Trabalhoso, né? Um pouco, né? Já tinha bagunçado em algumas festas lá, no interior, né? Tinha sofrido, né? Muito, bastante, né? Fazendo coisas erradas também em termos de prostituição, bebedeira, né? Confusão em brigas, essas coisas. Minha lágrima descia. E aquele dia eu, né, entendi e senti o mesmo espírito, né? Aí eu aceitei a Jesus Cristo, né? Até hoje, né?
e confessei. O mais interessante é que foi tudo tão rápido que quando eu me entreguei, né, não faltava um matutino, não faltava ciclo de oração. Naquela época tinha, viu? Ciclo de oração de jovem e da senhora. Eu estava em todos os dois. Até no da senhora eu estava dentro. Né? Matutino não faltava um, chovendo não, eu estava lá já esperando a dirigente do matutino, né? Naquela época, debaixo de chuva, né? Às vezes, né, depois quando eu aumentei um pouco na fé, começaram a me levar pro monte. Eu me lembro que eu chegava, tipo assim, de madrugada, né? 3 horas, né? Até mais. Mas eu ia pro compromisso da madrugada. Ah, isso é fanatismo. Eu só tenho a dizer uma coisa, pense o que quiserem, mas foi um momento mais feliz da minha vida naquela época, entendeu? Que hoje em dia a gente tá com muito conhecimento, com muita leitura e muita informação e pouca oração. Ou seja, um pouco mais longe de Deus. Porque o que nos aproxima de Deus é a oração, o jejum e o sacrifício. Aí o povo chama isso de fanatismo, não sei porquê. Sempre teve sacrifício na Bíblia. Né? Começa logo por Abraão. Deus pede logo o filho único dele, né? Que é o Isaac. Mas amém. Né? Só para finalizar, o vídeo já passou 10 minutos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso Jesus falando. Esta é a promessa de Jesus Cristo para nós. É isso que importa. Né? O apóstolo Paulo diz: aquele que milita, aquele que é soldado, que faz a obra de Deus, não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Jesus nos chamou para fazer a diferença aqui na terra, para andarmos de cabeças erguidas, carregando as marcas de Cristo, porém sofrendo aqui, mas sabemos que nós somos peregrinos aqui na terra e nós vamos morar com Ele lá no céu para todo sempre. Esta é a promessa. Está com Ele naquele banquete para toda a eternidade. Olha só quantas pessoas não morrem aí, né? Todo dia morre gente, né? Não é só senhorzinho e velhinho, não. Morre muito jovem todo dia, né? O diabo tragando, que ele veio para matar, roubar e destruir. Estamos vivendo os momentos finais. Os meios de comunicações, né? Tantos aplicativos aí, né? A pornografia tá na cara, tá liberada aí. Ninguém importa se tem criancinha vendo ou não. Tá tudo aí, liberal aí. Cabe a nós querer. E voltar. Aleluia. Deu uma travada. Aleluia. A voltar a ler e voltar o joelho e se aproximar de Deus e se afastar um pouco, sabe? Seria bom até afastar de vez desse negócio de. Apesar que eu tô usando a internet, não tô condenando a internet, só querendo dizer aqui que não precisa ficar direto. Precisamos estar mais com Deus do que na internet. Deus é maior. Não é que você vai escolher a internet. Eu tô usando a internet agora para passar informação aqui da Bíblia, a melhor informação que existe na face da terra, o caminho que é Jesus Cristo. Tá entendendo? Então a internet serve sim. Mas nós não podemos colocar superior, acima do nosso compromisso, da nossa comunhão, da nossa relação com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aquele que vencer se assentará com Jesus Cristo, assim como ele se assentou com seu Pai no trono. Glória a Deus.